A paz e a graça a todos, queridos amados. Eu vim compartilhar com vocês mais uma vez as mensagens bíblicas na qual o Senhor tem ministrado ao meu coração. E fazendo a devocional hoje, eu pude perceber o quão Deus, quando a gente toma algumas atitudes que a gente acredita que é certa, e que, lógico, essas atitudes estejam alinhadas com o propósito dele, do envio de sua mensagem. E a gente não pode desconsiderar isso. Um dia, eu vou contar uma coisa assim que aconteceu comigo. E hoje na devocional, eu simplesmente fiquei agradecida, com um coração imenso. Porque Deus, ele faz assim, né? A gente age, né? A gente toma ação e podemos receber críticas, podemos ter algumas advertências, né? Mas Deus, ele confirma se estávamos certos ou se estávamos errados. E o que eu estou falando para vocês é o que está na palavra. Não é fugindo nada da palavra. Um dia eu fiz uma oração em uma assembleia. Eu orei o Pai Nosso. E a gente vê muitas pessoas pregando, evangelizando. E eu até mesmo tenho, através do o projeto Frutificar, que a gente falar da palavra. A minha profissão em coach é voltada na palavra. E usar as ferramentas científicas para a palavra é algo assim extraordinário. É você usar os seus dons e talentos, suas habilidades para isso. Porém, um dia quando eu fiz essa oração, houve um silêncio. E esse silêncio, alguns entenderam que estava no espírito, outros ficaram surpresos, outros indignados, outros fugir do padrão, né? E o que eu quero falar isso não é a crítica pela advertência que eu recebi. Não. Lógico, se eu fugir de um padrão, né, eu tinha que receber uma advertência por isso, né? Mas não era uma advertência de penalidade, era uma advertência de amor pelas regras que eu estava ali, né, acreditando e que eu tinha assumido como verdade humana. Então, o que acontece? Só que eu fui movida ali por o Espírito. E o Senhor, na devocional de hoje, depois de tanto tempo, né, lendo a palavra, mastigando a palavra, comendo, me alimentando da palavra, eu pude entender que Deus, ele tem o seu mover, ele move. E hoje, eu estudando em Mateus 6, do capítulo 1 ao 18, Deus, ele dá 3 regrinhas básicas no sermão do Sermão das Montanhas, né, que a gente só acha que é as bem-aventuranças, onde tiver a palavra bem-aventurança é o Sermão da Montanha. E a gente vê que o sermão é muito comprido, é muito além. E o capítulo 5 de Mateus, ele vai dar só as coisas que a gente não deve fazer. E a partir do 6 é que ele vai dizer o que a gente deve fazer e como fazer. É dessa forma que agrada o coração dele. E não é um apóstolo, não foi um discípulo, não foi alguém que chegou e implantou alguma coisa. São palavras de Jesus Cristo. Foi um ensinamento direto do céu para nós. E eu pude perceber que uma das chaves para a gente encontrar-se no eixo, aquilo que Deus quer é cumprir o que está nesse sermão. É um ensinamento que ele não só deixou para aquele povo judeu ali, ele deixou para toda a eternidade. E se a gente acredita que Jesus é o único Salvador, e a gente não cumpre 1% daquilo que está ali, eu me pergunto, porque foi lapada, e é lapada, como diz a história, na cara. O quão
hipócrita nós temos sido diante do Evangelho. E o que eu quero chamar a atenção é que a gente recita na palavra muitos versículos para guerrear com o inimigo. Muitos versículos para guerrear na batalha. Muitos versículos que foram, lógico, inspirados pelos que o Senhor enviou, profetas, homens de Deus, para guerrear. E a gente é tão hipócrita não querer aceitar as palavras do ensinamento que está lá no Sermão da Montanha. Simplesmente orar conforme aquilo que Jesus Cristo nos ensina ali. Porque ele diz claramente que antes de pedires, ele já sabe o que nós necessitamos. Então a gente não pode fazer aquelas orações de tolo, repetindo, orando as mesmas coisas, sabe? Porque ele já sabe. Que sejamos objetivos, objetividade, sermos direto ao ponto. E ele dá um exemplo claro do tipo de oração devemos fazer, como devemos fazer. E ele vai dizer lá no versículo 9, até do versículo, no capítulo Mateus 6, versículo 9 ao 15. Ele nos ensina a orar para que possamos agradar a Deus e que Deus possa nos recompensar aquilo que nós precisamos. Então a oração do Pai Nosso, eu ainda digo mais. Se a gente não fizer 1%, ou melhor, a gente só faz 1% daquilo que está ali naquele Pai Nosso. Porque se a gente fizer 100% do que está ali no Pai Nosso, aí sim, estamos libertos para tudo. Então, a oração do Pai Nosso não foi escrita por homens, não foi recitada por homens, mas sim por Jesus Cristo. Então, não posso simplesmente orar num momento de guerra, num momento de aflição, versículos da Bíblia, e desconsiderar a oração do Pai Nosso, que é poderosa. Porque acreditamos que a única oração, a que leva a Deus, é aquela que sai do coração, que sai da nossa boca. Sim, porque ele também vai dizer, lá no versículo 7, quando ele fala para a gente orar com objetividade. Que a gente seja claro nas nossas orações. Mas ele nos ensina também ali que se não cumprir aquelas regrinhas que está ali no Pai Nosso, a gente não pode agradar o coração. E esse cheiro suave que a gente quer que chegue das nossas orações a Deus, não vai chegar. Porque a gente ainda faz pouco do que está ali no Pai Nosso. Precisamos fazer mais. Muito mais. E ele me dá assim uma lição, sabe? De quando nós escutamos o nosso coração. Então, a imaturidade naquele momento que eu orei ali, naquela oração, naquela assembleia, foi um momento de ceia. A oração do pão foi a mim delegada. Foi uma oração que transmite, e é com amor que eu falo isso, sabe? Não estou aqui querendo dar resposta, não é isso, queridos. Eu estou dizendo que como me ensinou a escutar aquela oração. Só que poucos estavam para entender por que eu orei ali. E foi talvez um escândalo achar que a Andréa não sabia orar, ou não é isso. É que o Espírito me levou a orar o pão. Só que como a minha timidez, eu não pude expressar para preparar a assembleia naquele momento ali, por conta da minha timidez. E explicar o porquê estaria orando aquela oração. Porque as pessoas querem sempre a justificativa daquilo que nós fazemos, né? Mas quando a gente oramos no Espírito, e estamos ligados no Espírito, a gente vai entender tudo o que se passa dentro de uma assembleia. E quando a gente vai à casa de Deus, com o propósito de estar ligado ao Espírito,
Nada é escândalo. Nada é escândalo. Porque a gente percebe. E isso é um amor muito grande. Outro dia eu estava lendo, agora há pouco, né? Nesse mês de fevereiro, foi um mover do Espírito Santo nos Estados Unidos e eu estou transmitindo isso porque eu acredito na pessoa, né? E Augusto Nicodemos postou em uma das suas redes sociais uma comunicação que ele tem com um amigo que vivenciou ali. E nada do que estava ali não era nada placa de igreja, não era ideologia, linha teológica, não, argumentos teológicos. Lógico, houveram críticos ali, houveram muitos críticos, mas os que estavam ali, movido pelo Espírito, nem o que me chamou a atenção nessa mensagem que Augusto Nicodemos passou, foi que nem os instrumentos dos levitas eram repreendidos. Porque quando a gente está no Espírito, a gente percebe o que Deus quer nos ensinar. Então não teve nenhum levita que chegasse assim e disse, olha, esse tom, olha, faz assim, olha o fio, olha não sei o que lá, olha aquilo lá, sabe? Não tinha. Sabe por quê? Porque quando a gente vai à casa do Senhor, a gente vai no Espírito. É o Espírito. E Deus me ensina aqui, filha, quando for na minha casa, vai para me adorar em verdade, em espírito. Não olha a cor da roupa, não olha como falam, não olha o que está para acontecer. Não olha. Só simplesmente recebe aquilo que está no alto, aquilo que realmente, sabe, desce. E aí a gente flui. Porque se eu acredito que a palavra de Deus ela é verdadeira, é o que está na palavra, eu não posso, queridos, deixar de passar, de falar, de explicar, de ensinar aquilo que o Espírito de Deus me manda fazer, falar ao meu coração. Porque Deus me deu boca. E se eu sou boca de Deus aqui na terra, e se você é boca de Deus aqui na terra, fale o que está no Espírito. E toda a repreensão que você já recebeu ao longo da sua vida ministerial, na sua vida espiritual, que você recebeu dos seus líderes, dos seus mentores, sabe que toda correção é para ensino, toda correção é para melhoria contínua. Eu, naquele momento, quando eu fui corrigida, não foi corrigida na realidade, foi tipo assim, foi tão legal a forma como o meu mentor chegou para mim e ele disse assim, ai, naquele dia, e foi rindo, sabe? Foi uma conversa assim de amor. E disse assim, ai, naquele dia você orou a oração do Pai Nosso, como quem diz assim, tinha que ser uma oração espontânea. E eu disse, mas você já pensou que naquela oração Deus estava querendo falar que a gente deve seguir ali? Eu não achei errado orar a oração do Pai Nosso. E realmente, ainda continuo achando que o sentimento que Deus colocou ali. E foi aqui na palavra, só na palavra. Gente, eu estava esquecida disso. Porque foi tão... Essa advertência, esse cuidado que o meu mentor teve em falar para mim, foi com tanto carinho, tanto amor que eu recebi ali. Eu disse, mesmo sendo encontro o que ele estava falando, mas eu senti amor, entende? Mas o que eu quero dizer para você é que o mesmo sentimento de oração do Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino. Nossa, ainda continua aqui no meu coração. E lendo na minha devocional, mastigando, né? Porque a palavra, ela se renova todos os dias. Eu já tinha lido, mas lógico, com a forma como eu estou lendo, a forma como o Espírito Santo está ministrando, sabe?
tem me ensinado muito. E não tem como não viver o que está ali. Não tem como. E o que eu achei muito importante nesses ensinos, né? Foi como Deus cuidou de cada detalhe. De cada detalhe. A gente assiste um filme, como eu estou assistindo no The Chosen, a gente vê que pode ser até parecer muito rápido tudo que o Senhor está ensinando ali, mas não é. Eu acredito que foram horas ali, horas e horas. E a palavra, ela nos ensina isso, sabe? Com muita exatidão, com muito amor. E isso é muito interessante para aqueles que querem realmente servir a um Deus com muita coerência, com muita verdade. E não foi só, né? Porque no versículo de Mateus 6, de 1 a 18, ele vai dar três pontos importantes que devemos agir como cristão. Como ajudar os necessitados sem esperar nada, sem esperar uma recompensa. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Deus sempre ministrou e sempre ministra no meu coração a respeito disso. Segundo, como devemos orar, né? E terceiro, como devemos jejuar. Então, esses três, sempre devemos olhar, sabe, com muita atenção. Porque isso aqui, eu acredito que é a base, sabe? Ajudar, orar e jejuar é a base para que a gente possa ter um relacionamento com Deus sincero. Porque quando a gente ajuda alguém sem olhar quem, né? Ou quando a gente ajuda alguém sem que esperar nada, o Senhor nos dá a recompensa do alto. Quando a gente ora, né? Quando ele fala lá no versículo 6, no quarto, e fecha a porta, não é o fato de entrar no quarto e fechar a porta. É o que está dentro lá, o secreto aqui dentro. Porque ele já sabe, né? É a nossa intenção, é esse quarto aqui que a gente tem que guardar, é o nosso coração. Mas a gente orar com muita clareza, com muita objetividade, olhando os princípios lá do versículo 9. E uma coisa que também me chamou atenção foi no versículo 16 ao 18, que fala sobre o jejum. A gente às vezes tem um hábito de jejumar e mostrar o sacrifício daquele propósito. E a gente não pode ser assim, porque está indo de encontro à palavra. Ele fala que não mostrar aparência, que devemos ter aparência alegre, não mostrar que estamos fazendo, e se alegrar porque estamos fazendo, e não demonstrar isso. E uma coisa que acho que alguém deve fazer nessa terra, né? Porque eu acredito que não só fui eu que fiquei atenta a isso, foi colocar o óleo na cabeça e lavar o rosto, né? E fazer o propósito sem divulgar isso. Foi o que me chamou a atenção ao ler o jejum. Então, o óleo na cabeça, eu nunca fiz no meu jejum. Para mim é novo isso para mim, porque eu nunca tive atenta a isso. Isso para mim é uma correção, sabe? Porque é que está na minha crença, é que está aqui nos meus valores bíblicos, é aqui que eu tenho que me apoiar. E não fazer. Aí pode dizer assim, mas aquilo ali era para os judeus. Não, não era para os judeus. Se eu acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que só através deles eu vou herdar o reino de Deus, eu tenho que cumprir o que está ali. Eu não posso ignorar isso. Eu tenho que considerar isso. Entende? Não é sacrifício. Sacrifício é matar alguém ou matar um animal para fazer uma oferta. Isso é um sacrifício. Mas fazer isso, colocar o óleo na cabeça e lavar o rosto, para quê? Lavar o rosto, para quê? Para não aparentar que está triste porque está fazendo aquilo.
se alegrar em Deus, se alegrar em Jesus Cristo, se alegrar no Espírito Santo. E o que eu posso, o que eu devo para agradar a Deus é cumprir o que está nos seus ensinos. Então, o que é que eu concluo de tudo isso? Basta eu dizer, Pai Nosso. Um forte abraço para vocês.